Amigo. Bom, existe uma igreja, aliás, bastante conhecida e polêmica, que gosta de entrevistar demônios, que dizem que determinadas pessoas que já morreram, sem se entregar a Jesus, estão clamando e sofrendo no fogo do inferno. Isso procede? Tipo, demônios podem ser entrevistados? Se sim, como podemos acreditar que eles estejam falando a verdade? Se falam a verdade, como pode a pessoa estar queimando no fogo do inferno, tendo em vista a declaração de Romanos 6:23? Essa igreja se enquadraria no rol dos palcos de Satanás que se transforma em anjo de luz para enganar? Olha aí o questionamento pelo Twitter, professor. Ela mandou aqui um tweet longo e a gente abriu aqui, a questão é essa. Como é que é essa questão de entrevistar os demônios? A gente vê até na televisão aí alguns eventos onde aí parece que tem esse tipo de coisa, meu amigo. A Bíblia dá alguma orientação sobre isso? Nós temos que analisar a maneira como Cristo lidava com pessoas possessas por demônios. Aí vocês vão ver, queridos telespectadores e ouvintes, que a forma como Cristo lidava não tem nada a ver com a maneira como alguns pastores fazem hoje. E outra coisa, aqui nessa pergunta dá pra gente ver duas coisas. Além dessa entrevista com o demônio, dizem que as pessoas que morreram e que não aceitaram a Jesus estão queimando no fogo. Como que é isso aí também? Vamos comentar sobre isso também. Primeiramente, como que Cristo reagia quando uma pessoa estava possessa? Aqui você pode ler em casa, Mateus 8, 28 a 34, mas eu vou ler só os versos 30 a 32. A certa distância deles, dos demônios, né, e dos discípulos, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. O que nós percebemos aqui? Você percebe aqui algum diálogo de Jesus com o demônio? De maneira alguma. Quando os demônios abordaram a Jesus, ele simplesmente falou: vão. Por quê? Nós não temos que estar dialogando com o diabo. Se você e eu dialogamos com o demônio, nós estamos dando a ele a oportunidade de conhecer características psicológicas nossas, e ele terá muito mais armas para investir contra nós. Essa atitude de entrevistar demônios para tirar dinheiro das pessoas, além de ser meio falcatrua, também é totalmente antibíblica e perigosa. Como que você vai conversar com um inimigo que é infinitamente superior mais que você, mais poderoso, que estuda a natureza humana há alguns milênios? Você acha que vai sair ileso fazendo uma coisa dessas? Meu irmão, não faça isso. Não é isso que Deus faz. Cristo não fez isso. Segundo ponto, em relação ao inferno. É claro que esses demônios estão mentindo. Por quê? Você percebe que... Porque a Bíblia diz realmente em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira, então eles não poderiam estar falando a verdade mesmo, né? Então você vê, por exemplo, aqui, 2 Pedro 2,4. Esse texto mostra que os próprios demônios não estão sendo castigados no inferno porque o juízo deles está no futuro. Então olha o que diz o texto, 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaros, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. Ou seja, esses demônios encontram-se em trevas espirituais, porque abandonaram seu estado de pureza, e estão reservados para o juízo. Por quê? Porque de acordo com Atos 17:31, o juízo é futuro. E se o juízo deles é futuro, o juízo da humanidade, o juízo final também é futuro depois da volta de Cristo. Então hoje ninguém está queimando no inferno. Irá para o lago de fogo, sim, mas depois que Cristo voltar e castigar os maus, depois destruí-los. Então percebemos que além de ser antibíblico dialogar com o demônio, porque isso é dar a ele oportunidade para conhecer características psicológicas nossas, percebemos que esses demônios que aparecem aí nas entrevistas são bem mentirosos, porque a Bíblia diz que o juízo é algo futuro e não acontece agora. Então tenhamos muito cuidado com esse tipo de coisa.